Vou falar nesse vídeo sobre um assunto que dá dor de cabeça para muito advogado. Afinal, quem vem para advocacia, quem estuda direito, dificilmente é muito afim de cálculo ou entrou nisso porque, nossa, eu quero calcular o valor da causa, juros, tudo que tiver por aí. Não, né? A gente entra porque a gente é pela justiça, pelo social, pelo direito, pela lei, pela leitura, mas dificilmente, quase nunca, pelo cálculo. No entanto, o cálculo é estritamente necessário e tem um detalhe que acontece muito em diversos casos, diversos processos, eu chutaria metade dos processos, 30%, não sei dos processos por aí, que é a multa do artigo 523. Então, a primeira coisa que você precisa entender é o que é a multa do artigo 523. Então, a multa do artigo 523, ela acontece quando em fase de cumprimento de sentença líquida e certa, é intimado o devedor, o executado, a pagar e no prazo de 15 dias da intimação, do pagamento, da dívida líquida e certa, não há o pagamento voluntário. Então, contou lá 15 dias sem pagamento voluntário, incide automaticamente, não, você tem que pedir, incide a multa do artigo 523, que é 10% sobre o principal corrigido e 10% de honorários advocatícios, honorários sucumbenciais ao advogado. Então, na verdade, são duas multas. Uma que vai para o teu cliente e uma que vai para você. Então, o não pagamento voluntário, ele aumenta, majora seus honorários, seja pelos honorários sucumbenciais a mais que você vai receber, ou pelo percentual de participação do êxito que você eventualmente cobrou do teu cliente. Só que não é apenas você chegar na conta que tem lá da dívida líquida certa, pegar o valor total e colocar 10%. Porque esses 10% vão ter coisas que os 10% incidem e algumas outras parcelas que não incidem. Então você precisa saber sobre o que você precisa aplicar os 10%, tanto para o teu cliente quanto para o cálculo dos seus honorários. Se você está na parte que cobra, você precisa fazer isso de forma correta para evitar excesso de execução. Se você está na parte que vai pagar, você precisa conferir o cálculo para evitar que você pague mais do que deveria e, se porventura tiver excesso de execução, para você alegar e demonstrar o excesso de execução. Agora a gente vai analisar um caso concreto. Eu vou pegar uma ação de revisional de empréstimo pessoal que você pode fazer lá no cálculo jurídico, a gente tem esse cálculo para você, que o valor da causa foi R$15.000, foi até acordo, um acordo determinou procedência da ação. O valor atualizado até o acórdão era R$24.400. Foi executado, então teve fase de cumprimento de sentença, executando, cobrando a dívida do executado, cobrando R$24.000. O executado, ele fez um pagamento parcial de R$10.000, que foi depositado. E a gente agora precisa calcular quanto foi a multa do artigo 523. Então, basicamente, teve um processo, teve condenação, essa condenação foi transformada em dívida líquida e certa, no valor de R$24.000. Foi dado prazo para outra parte, para o executado, para o devedor pagar. Ele fez um pagamento parcial. E como é que a gente fica nessa situação? Como é que incide a multa do artigo 523? Como é que incide os honorários do artigo 523? E qual que é o cuidado que você precisa ter nesse cálculo? Então agora vamos analisar esse caso no CJ. No CJ, ou na planilha, onde você quiser fazer, mas é importante você pegar a base, os princípios que eu vou te mostrar aqui. Você vai precisar, primeiro, apurar os débitos, então quanto que o executado te deve. Então, foi lá, ó, em 2020 era R$15.164, atualizado pelo TJSP, com juros de 1% ao mês. É preciso colocar o crédito, quanto que o executado pagou, se teve pagamento. No nosso caso, teve pagamento parcial da dívida, mas o pagamento parcial faz com que a multa do artigo 523 seja aplicada sobre o restante, sobre o valor não pago. Então, você colocou aqui quanto é devido e a atualização e quanto foi pago e a atualização desses valores. Se tiver honorários sucumbenciais, você precisa colocar no seu cálculo. Esses honorários sucumbenciais, eles devem incidir sobre o principal ou conforme a decisão judicial. Nesse caso vai ser sobre os débitos, então vai ser 17% sobre esse valor de 15 mil atualizado. Você precisa calcular a multa do artigo 523, e aqui eu vou te dar algumas dicas. A multa do artigo 523, ela vem junto com os honorários do advogado de 10% do artigo 523, então você calcula os dois ao mesmo tempo. Ela normalmente é calculada sobre os débitos menos os créditos que foram realizados no período de 15 dias. O que isso quer dizer?
Se, no nosso caso, foi determinado que a dívida era 27 mil e o banco foi lá e adimpliu nos 15 dias que ele tinha 17 mil reais. Então, o valor que nós vamos calcular vai ser 10% sobre a diferença. Se ele tivesse pago esses 17 mil, por exemplo, fora do prazo, os 10% seriam sobre tudo, porque tudo ele não pagou dentro do prazo. Então, nesse caso específico que o pagamento foi após o prazo, nós colocaríamos que seria para calcular apenas sobre o débito, para não descontar os créditos no cálculo da multa. Como ele pagou parte dentro do prazo, então essa parcela que foi paga dentro do prazo deve ser descontada para o cálculo da multa. Então, no caso em questão, ele pagando 17 mil reais dentro do prazo, a gente vai calcular os débitos menos os créditos. Lembrando que se ele tivesse feito o pagamento após o prazo, a gente não descontaria os créditos, o valor pago para realizar o cálculo da multa do artigo 523, nem para a parte do cliente, que incide sobre o principal, e nem para a parte do advogado. Nesse caso, sobre o risco de repetir muitas vezes, mas é muito importante você fixar isso, nesse caso, como o pagamento parcial foi no prazo, existe sim o desconto dos créditos pagos. É importante você também saber sobre o que incide o artigo 523. No cálculo jurídico, a gente já traz aqui de forma que vai responder a 99% dos casos para você não errar. Mas é muito importante você tomar esses cuidados. Ele vai incidir sobre o principal e sobre os juros de mora. Não vai incidir sobre custas, não vai incidir sobre honorários de sucumbência, tá? Não vai incidir sobre outras multas e nem sobre juros compensatórios, porque os juros compensatórios já tendem a fazer parte do principal. Então, a regra geral do artigo 523 é que vai incidir sobre o principal atualizado com juros, então corrigido monetariamente mais os juros, e não vai incidir sobre o restante. Aqui o CJ já traz a composição que normalmente responde a 99% dos casos, mas se você quiser você pode alterar. Isso é bem importante, porque se você não sabe sobre o que incide, muitos advogados vão lá, pegam um valor total no processo e simplesmente jogam os 10%, e só jogando os 10% vai dar excesso de execução, com certeza. E a outra parte, se você está defendendo, você precisa ver se o outro advogado não fez isso, porque se ele fez, você tem base legal, técnica, para defender o teu cliente. Com isso, a gente vai para o resultado. O resultado, ó, aqui. Então, teve um principal de 16 mil reais, que ele foi acrescido de juros de mora, e um crédito de 17 mil reais. Com tudo isso, o cálculo jurídico vai fazer todos os cálculos, todas as intersecções, separar cada conta no seu devido lugar para você saber quanto que você tem ainda que cobrar da parte que está sendo executada. Então ele vai trazer o principal, os honorários comerciais, o subtotal, a multa do artigo 523, os honorários do artigo 523 e o total que ainda é devido, que a parte executada ainda tem que pagar. Percebe que aqui tem a divisão por cada parcela. Quanto que era o principal, quanto que tem os juros de mora, multas, custas, despesas, quanto que é o total sem o artigo 523, quanto que é o artigo 523, quanto que é cada conta. Você pode exportar aqui, eu quero relatório sintético, completo com notas. Você pode colocar notas suas para saber exatamente o que aconteceu ou por que você está calculando de determinada forma. Com isso, você exporta, peticiona e pede a aplicação da multa do artigo 523 e demonstra quanto que está faltando a outra parte pagar, seja referente ao principal, referente à multa do artigo 523 e referente aos 10% dos honorários advocatícios da multa do artigo 523. Agora vem cá. Nesses casos do artigo 523, você viu uma demonstração de como que realiza, do que você precisa considerar, do crédito que vai sim descontar para aplicação da multa do artigo 523, do crédito que não desconta, mas tem alguns erros comuns que você precisa estar atento. O primeiro erro é você não saber a base de cálculo do artigo 523, que você vai pegar o principal corrigido, mais os juros, vai descontar os valores pagos dentro do período de 15 dias para depois calcular. Muita gente só chega e aplica 10% de qualquer forma, só sobre os débitos, coloca sobre custas também, coloca sobre honorários advocatícios, sobre tudo que tiver lá. E não é assim. Você precisa saber sobre o que incide os honorários da multa do artigo 523 e separar dos honorários sucumbenciais deferidos durante o processo de conhecimento. Um segundo erro é você não saber como que você aplica a multa do artigo 523 quando tem amortizações, depósitos em garantia durante o processo judicial. E realmente esse é um caso mais complexo. Se você estiver lá no cálculo jurídico, a gente tem essa parte de amortizações, são amortizações realizadas durante o processo, depósitos em garantia normalmente, que vai ajudar você a calcular esses cálculos complexos, principalmente quando tem 2 ou 3 depósitos, realmente fica complexo o cálculo, porque você tem que fazer o cálculo trazendo sempre a cada um desses pontos, atualizando, vendo
como que funciona o saldo de juros, o saldo da correção, o saldo de principal, o saldo de honorários. E realmente se torna um cálculo bem complexo, porque na verdade são alguns cálculos dependentes um dentro do outro. A gente resolve isso de maneira prática ali com amortizações, mas se você tiver esses depósitos, você realmente tem um cálculo complexo em mãos que exige uma maneira sofisticada de lidar e apurar os valores. E um terceiro erro que é gravíssimo, e acontece, gente. Você pode não acreditar, mas acontece. Que é não cobrar a multa do artigo 523 quando não existe pagamento voluntário no prazo. Então tem muita gente que simplesmente não cobra. E é isso. Se você é quem deve receber, quem tem um crédito a receber e não existe o pagamento dentro do prazo desse crédito, desse valor, desse cumprimento de sentença, você tem que cobrar a multa do artigo 523. Vai lá e peticiona, olha, não teve o pagamento contemporâneo, tem incidência do artigo 523, o valor é tanto que é devido agora, a multa é tanto, e os honorários advocatícios acrescidos agora, mais 10% são tantos. Você precisa cobrar, você tem que entrar no processo e cobrar. Então, cobre, esteja atento, veja suas execuções, seus cumprimentos de sentença com carinho. Acompanhe para ver se não tem aplicação da multa do artigo 523. E não é porque teve pagamento que não tem aplicação. Você precisa conferir se o pagamento foi dentro do prazo. Porque se foi fora do prazo, ainda que o pagamento tenha sido integral, porque não foi adimplido dentro do prazo, você tem que calcular a multa do artigo 523. Ah, teve um dia de atraso. Um dia de atraso é um dia de atraso e é devido toda a multa sobre todo o montante se não foi pago nada durante o prazo. Se esse vídeo foi útil para você, se você entende um pouco mais agora sobre a multa do artigo 523, vai conseguir analisar melhor os seus casos, curta o vídeo e comece a seguir o canal. A gente está publicando vídeos sobre direito, sobre oportunidades jurídicas aqui no canal do Cálculo Jurídico e toda semana sai vídeos novos para você. Obrigado, até mais!